falemos sobre a distinção entre racionalidade instrumental, estratégica e comunicativa e o que isso impacta a gestão pública das instituições. Quando nós falamos em racionalidade instrumental, nós estamos nos referindo a uma ação que tomamos usando a natureza ou os produtos humanos como meio. Nesse sentido, se eu pego uma caneta, um garfo, uma faca e as utilizo, elas são úteis para mim, são um meio para escrever, para cortar um alimento ou outra utilidade que eu dê a esses objetos. Da mesma maneira, a natureza, que tem para mim essa utilidade. Quando, porém, as pessoas é que acabam se tornando úteis para mim, são um meio para que eu realize os meus fins, as minhas metas, então nós estamos falando de racionalidade estratégica. A racionalidade estratégica é a todo momento utilizada quando nós vamos gerir as instituições. Não há como fazer acontecer uma instituição pública sem planejarmos metas e, cada um fazendo a sua parte, gerar uma utilidade pública. Por outro lado, não podemos nos esquecer que, ainda que sejamos úteis uns aos outros, nós somos, acima de tudo, seres humanos e devemos respeitar-nos uns aos outros como um fim e não simplesmente como um meio que pode ser usado e descartado. É nessa situação que falamos então de racionalidade comunicativa. A racionalidade comunicativa é a base de toda a possibilidade da vida em sociedade. É graças a ela, inclusive, que podemos agir instrumentalmente ou agir estrategicamente. Se ela não estiver na base da gestão das instituições, nós tornamos as pessoas frustradas, porque em algum momento, quando elas não forem mais úteis, elas serão simplesmente descartadas e não valorizadas pela sua dignidade, pela sua competência, pela sua característica enquanto seres humanos. Também outro aspecto é importante na gestão pública e devemos estar atentos, que é a pretensão presente nos discursos que fazemos quando atendemos pessoas. Toda pessoa, quando fala conosco, aquele cliente que nos busca, aquele funcionário que atua na instituição e procura o seu chefe, nós, entre colegas, quando falamos, pretendemos que aquilo que falamos seja válido, seja legítimo, valha não só para nós, mas para todos em volta. É a isso que chamamos pretensão de validade da linguagem. As pretensões de validade da linguagem estão relacionadas normalmente em 3 níveis. Quando eu falo das coisas, daquilo que existe em torno de mim, eu falo com uma pretensão de descrever estas coisas. Quando, portanto, eu me refiro ao mundo objetivo, eu quero descrever esse mundo objetivo. E o critério ali implícito é se a minha descrição ela é verdadeira ou é falsa, ou então, eventualmente, indecidível. Como, por exemplo, eu não posso falar se amanhã, neste mesmo horário, cairá ou não granizo sobre essa cidade, porque simplesmente é indecidível, não é verdadeiro nem falso. Quando, porém, falamos sobre o mundo intersubjetivo, falamos sobre um mundo de normas, de regulamentos que acabam gerenciando as nossas relações. Esse é o campo da política, do direito, da ética, da moral e até mesmo da etiqueta. A pretensão presente
no mundo intersubjetivo ou social é uma pretensão de caráter normativo ou regulativo. E aí a discussão que se coloca não é se uma norma é verdadeira ou falsa, mas sim se ela é correta ou incorreta, se ela me permite agir com justiça nesse meu relacionamento com os outros. Finalmente, nós temos um terceiro tipo de pretensão que está sempre colocado na linguagem e que está ligado à nossa subjetividade. Quando eu falo daquilo que eu sinto, o que eu pretendo dizer? Eu pretendo expressar o que eu sinto. E essa minha expressão, ela não é verdadeira ou falsa, ela não é correta ou incorreta, ela é sim sincera ou mentirosa. É nessa perspectiva, então, que se colocam as pretensões de validade da linguagem. E a gestão pública e a instituição pública, e como isso, de alguma maneira, interfere na nossa caminhada. Eu atendo pessoas, eu me relaciono com pessoas que falam ao mesmo tempo de coisas do mundo objetivo, que falam dos seus sentimentos e da sua subjetividade e que me fazem o tempo todo discutir, me colocar perante normas sociais, normas políticas, normas jurídicas. Eu tenho que, nesta convivência, perceber qual é o discurso, a pretensão que está contida nessa linguagem, para inclusive conseguir melhor compreender e me relacionar com aquele cliente, com aquele colega, com as pessoas que de alguma maneira passam pela instituição na qual eu atuo.